todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda edição do Combec. Meu nome é Magali Silvana Ortolan, sou psicóloga, trabalho na área de dependência química há vários anos. Trabalhei na instituição Padre Haroldo por 12 anos. Atualmente eu estou atuando só em consultório. Estamos aqui para falar de um assunto super interessante, que são os transtornos alimentares associados ao uso de substância química, né? Ao transtorno de uso de substância. Esse tema é muito instigante, muito atual, né? E ele está sempre, tem uma prevalência muito grande, né, do uso de substâncias associado aos transtornos alimentares. Então nós vamos falar sobre isso hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Oi gente, meu nome é Débora Cristina Ribas Dávila, eu sou médica psiquiatra, especialista em dependência química e hoje, junto com a doutora Magali, vou conversar com vocês sobre transtornos alimentares, que é um tema muito importante para quem trabalha com dependentes químicos, porque nós sabemos que metade das mulheres dependentes de substâncias tem transtornos alimentares, tá? Dessas mulheres com transtornos alimentares, a cada 10 mulheres, para vocês terem uma ideia, 4 têm compulsão alimentar, 3 têm bulimia e 1 tem anorexia nervosa. Então, é um tema muito importante, especial para nós, especialistas em dependência química. Então, vamos conversar um pouquinho, doutora Magali, e entender um pouquinho melhor sobre os transtornos alimentares. O que é um transtorno alimentar, né? Quais são os transtornos alimentares mais frequentes entre usuários e dependentes de substâncias? Nós temos 3 grandes transtornos alimentares. O primeiro deles é o transtorno de compulsão alimentar. Eu gostaria de iniciar esse assunto explicando o que é transtorno. Na psiquiatria nós usamos transtorno para explicar a diferença entre o que é um sintoma corriqueiro, uma característica de personalidade, um jeito da pessoa, de uma doença. Então, quando a gente chama de transtorno, isso significa que existe um impacto, um prejuízo na vida social, familiar e profissional do indivíduo, certo? Então, os transtornos alimentares trazem prejuízo no funcionamento da pessoa. O primeiro transtorno alimentar seria o transtorno do comer compulsivo. Qual é a característica desse transtorno? A pessoa come num espaço de tempo muito curto uma quantidade muito grande de alimento e de caloria, com uma sensação de não ter controle sobre a quantidade que está sendo ingerida, uma sensação de culpa e arrependimento, tá? De que ela está comendo não por fome, não por uma necessidade de ingerir aqueles nutrientes, mas por tristeza, por raiva, por decepção, tá? E não existe no transtorno de compulsão alimentar um comportamento de induzir vômito ou uso de laxante, diurético, nada para anular esse comer compulsivo. Se esse comer compulsivo acontecer pelo menos 2 vezes por semana, por pelo menos 6 meses, a gente pode fechar critério para comer compulsivo, tá? E precisa tratar esse indivíduo. Já no quadro de bulimia nervosa, também existe o episódio de comer compulsivamente. Então a pessoa também vai comer uma quantidade exagerada no intervalo curto de tempo, vai se arrepender, mas diferente do transtorno de comer compulsivo, a pessoa vai fazer algo para aniquilar esse comportamento. Como assim aniquilar? Vai tomar laxante, diurético ou outros medicamentos para eliminar essas calorias, vai fazer atividade física de uma maneira exagerada, tá? Ou induzir vômito.
Então existe o comer compulsivo, da mesma maneira, com sensação de falta de controle, quantidade exagerada de alimento e caloria, mas depois tem um comportamento de anular com o uso de laxante, diurético, atividade física e outros, tá? No quadro de bulimia nervosa, pode ser que não exista distorção de imagem corporal, ou seja, pode ser que o portador não ache que esteja tão gordo, ele simplesmente não quer ganhar peso, certo? E pode ser também que o peso não esteja abaixo do normal, do que é saudável. Normalmente, nos quadros de bulimia, o peso gira em torno do normal, um pouco acima, um pouco abaixo, mas não existe uma grande perda de peso, diferente do que acontece no próximo quadro, que eu vou começar a explicar agora, o próximo transtorno alimentar. Anorexia nervosa. Vejam a diferença. Anorexia é falta de apetite, tá? Anorexia nervosa é um transtorno alimentar. Na anorexia nervosa, existe uma redução muito grande da ingesta de calorias. Uma redução drástica mesmo. O número de calorias e de alimentos ingeridos é muito pequeno, tá? Ainda assim, pode ser que exista comportamento para anular esse pouco que é ingerido, com indução de vômito, uso de laxante, diurético, atividade física extenuante, tá? E uso de medicações para tirar apetite. E o uso de drogas. A gente nunca pode esquecer que tanto drogas lícitas quanto ilícitas entram nesse processo, tá? Das drogas lícitas, nós tínhamos as anfetaminas, ainda temos, porque apesar de proibidas, entram no Brasil e ainda são produzidas em laboratórios clandestinos. E das drogas ilícitas, temos o crack e a cocaína principalmente. Os antidepressivos também, fluoxetina, sertralina e outros, usados com essa finalidade de redução de apetite, certo? Para que a gente considere, porque como é uma doença que está na moda, muita pessoa faz diagnóstico inadequado de anorexia. Para que a gente de verdade considere alguém como portador de anorexia, essa pessoa tem que ter peso pelo menos 15% abaixo do peso mínimo necessário para ser considerado saudável. Além disso, se for mulher, tem que ter pelo menos 3 meses sem menstruação, tá? Que é uma medida de proteção que o corpo toma. Como a anorexia leva o organismo a se desnutrir, para que o corpo continue vivo, as mulheres param de menstruar para poupar nutrientes do corpo. Então tem que ter pelo menos 3 meses sem menstruação, no caso das mulheres. Para homens tem que ter pelo menos 3 meses de impotência sexual ou falta de produção de espermatozoides. Além disso, a mulher precisa se olhar no espelho e se enxergar obesa, gorda, apesar de, na realidade, ela estar com um peso pelo menos 15% abaixo do mínimo necessário para ser saudável. Se não preencher esses critérios, nós não poderemos fazer diagnóstico de anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um quadro grave. Muitas vezes é necessário fazer uma hospitalização, uma internação, para que a paciente fique contida, amarrada, para que ela não consiga induzir o vômito e assim ela receba uma nutrição por sonda para corrigir o quadro de desnutrição. Ainda com todos os recursos, a taxa de mortalidade
é alta. Então é um quadro que exige uma atenção muito especial, né? E eu gostaria que a doutora Magali conversasse com a gente e ajudasse a gente a entender o que leva uma pessoa a desenvolver um quadro dessa natureza. E como é que o pessoal da comunidade, das CTs e até as famílias pode ficar atento e tentar evitar um quadro dessa natureza de aparecer. Muito interessante o que você está colocando, doutora Débora. Vamos começar pensando um pouco, né, na questão da gravidade do transtorno. Por quê? Porque as meninas, em geral as adolescentes, elas usam até apelidos carinhosos, né, para bulimia e para anorexia. Então a bulimia é a Mia e a anorexia é a Ana. Então elas dizem que isso não é uma doença, é um estilo de vida, é uma escolha, né? E disfarçam profundamente todos os sintomas, evitam que as pessoas tomem conhecimento, porque elas não querem sair desse padrão, né? Elas não querem que ninguém veja e interfira. Então, a gente pensando nisso, né? Agora associando ao uso de substância, que também é um transtorno onde as pessoas procuram esconder, ludibriar, fazer com que ninguém perceba. Então, assim, as semelhanças são muito grandes, né, entre os dois. Se a gente for pensar na etiologia dos transtornos, né, os dois são multifatoriais. O que isso significa? Né? Que os dois têm uma composição biopsicossocial. Né? O que acontece? É uma combinação desses três fatores, né? Para cada pessoa, pode deixar a pessoa mais predisposta a desenvolver o problema ou não. Então vamos olhar um pouquinho cada um desses três aspectos, né? Para que as pessoas entendam melhor. A parte biológica, né? Na dependência química a gente tem a questão da predisposição genética, né? Da hereditariedade, da parte dos neurotransmissores, exatamente como no transtorno alimentar, que também temos essa composição, né? Tem uma predisposição genética, tem uma questão hereditária e também nós temos a neurotransmissão, que aí as duas vias do transtorno alimentar é a via noradrenérgica e a via serotoninérgica, né? Então isso seria a parte biológica, né? Da parte emocional, aí nós vamos ter as características de personalidade, né? As dificuldades de cada um no enfrentamento de problemas, a forma como cada pessoa se enxerga e enxerga o mundo à sua volta, né? Pensando um pouco nos transtornos alimentares, como característica, principalmente aí da anorexia, nós temos traços de personalidade mais obsessivos, mais rígidos, né? Na bulimia, nós vamos ter mais a impulsividade, tá? A instabilidade emocional. Né? É como se a anorexia, o perfil fosse o estereótipo da bailarina. Isso. Com perfeição, com uma rigidez muito grande, isso. Detalhes. Perfeccionismo. Né? Exatamente. E na bulimia, não. Já na bulimia seria mais essa questão da impulsividade, né? Até pela compulsão de ingerir mesmo, essa instabilidade emocional. O descontrole. Né? O descontrole, exatamente. Né? Então, as características, tudo que nós vamos dizer aqui de características não significa que se aplique a todas as pessoas exatamente dessa maneira, mas é uma forma mais, que em geral acontece dessa maneira. Né? Pensando um pouco desse lado, nós temos as famílias também, né? Vamos pensar um pouco nas características das famílias, que também tem algumas diferenças. Né? Em geral, as famílias das pessoas portadoras de anorexia, elas têm uma característica mais crítica, né? Mais intrusiva, elas são com dificuldade de expressão de afeto. Das bulímicas, nós temos famílias que são mal organizadas e que têm dificuldade também de expressar afeto e dificuldade no cuidado com os filhos. Eu volto a dizer,
essas características são gerais, isso não se aplica a todas as famílias o tempo todo, né? E nós não estamos aqui dizendo que as famílias são responsáveis pelo transtorno. Nós estamos dizendo que algumas características, quando olhamos, então assim, nós já cuidamos um pouco mais desses aspectos, né? Mas a ideia é sempre não culpabilizar as famílias, mas sim ajudá-las para que elas possam ir encontrando ferramentas para fazer os enfrentamentos com esse transtorno que é tão difícil, né? Principalmente quando associado ao uso de substância. Porque aí o que ele faz, né? Ele tem um prognóstico um pouco mais difícil, tempo maior de tratamento, né? Então acaba tendo um agravamento. Lembrando que toda vez que a gente tem a presença de uma comorbidade, que é a presença de 2 quadros ao mesmo tempo, a presença de uma patologia atrapalha o tratamento da outra. Então, a existência de um transtorno alimentar atrapalha o tratamento da adicção, e a presença da adicção atrapalha o tratamento do transtorno alimentar, né? Isso, um agrava o índice outro, de né? recaídas é maior quando existe a presença do transtorno alimentar, a adesão ao tratamento é menor, né? E, de novo, existe a necessidade de um tratamento combinado. Esse tratamento tem que acontecer ao mesmo tempo, né? E é importante que seja feito, já que, como a doutora Magali coloca, a causa é multifatorial, é uma combinação de fatores. Então, o tratamento também precisa combinar fatores. É importante que a gente entenda que precisa ter um tratamento medicamentoso. Normalmente são quadros graves e é importante que se faça uso de medicação, mas também é indispensável a psicoterapia e a equipe tem que ser coesa. Por isso é importante o trabalho multidisciplinar. E a equipe tem que se conversar, tem que estar afinadinha, né? Muito afinada, né? Até porque é uma clientela, são pacientes que têm essa característica de tentar manipular, tentar desviar. Então a equipe tem que estar em sintonia para que isso não aconteça, ou pelo menos aconteça menos, não é, doutora Magali? Exatamente. Um outro fator, doutora Débora, que eu acho que é de extrema importância no caso dos transtornos alimentares e também da dependência do uso de substância, eu acho que tem uma vertente muito forte aí, né, nessa questão do modelo que é passado hoje, né, o modelo perfeito, como as pessoas têm que ser. Então, as mulheres precisam ser magras, né, porque isso significa o quê? Que elas são bem-sucedidas, que elas são autocontroladas, né, que elas são competentes, elas são sexualmente atrativas. Esse padrão, né, de mulheres magras, como eu coloquei, que tem todas essas características, faz com que as adolescentes, se elas não estiverem dentro desse padrão, elas se sintam deslocadas, fora, né, e com algum problema. Então elas vão procurar meios para conseguir se encaixar dentro disso. E muitas vezes aí começamos já, como eu disse, combinado com todos os outros fatores, os fatores, né, emocionais, os fatores biológicos, isso pode desencadear um problema. Nós temos aqui um exemplo de uma situação onde fica muito clara essa influência da parte sociocultural, né, no estabelecimento dos transtornos. Uma psiquiatra e antropóloga, ela fez um trabalho no ano de 1995. Ela esteve numa ilha do Pacífico, e o que ela chegou lá algumas semanas após a chegada da televisão naquela comunidade. Eles não tinham televisão anteriormente, aí teve o advento da chegada da TV, e aí ela fez uma pesquisa nesse momento. Então o que ela fez? Ela entrevistou várias meninas do segundo grau, né? Fez entrevistas, testes, ela fez usou uma porção de instrumentos para ver essa questão de como elas se viam, do esquema corporal e também se existiam transtornos alimentares. A investigação era nesse sentido. 3 anos após, ela retornou e refez essa pesquisa.
E o que ela percebeu, né, durante esse processo é que houve uma incidência de, acho que 11%, né, de aumento no surgimento de transtornos alimentares. Então, e as meninas relatavam que após a TV, elas tinham como modelo aquelas atrizes magras da TV, que elas queriam ser como elas. E também queriam ter acesso aos bens de consumo, que até então elas não tinham despertado esse interesse nelas. Então, com a TV veio esse desejo, né? Então, assim, eu acho que essa pesquisa deixa muito clara a influência... A influência disso, né? Da mídia, dessa coisa globalizada, até nos transtornos mentais, né? No que hoje é objeto de desejo. Essa forma do corpo que hoje é desejada pelas adolescentes, ela sofre influência desse padrão que é ditado pela mídia. E dentro dessa questão, porque não é só a TV que faz isso, existem blogs de jovens, e isso é uma questão que me preocupa muito, porque quando a gente sabe na psiquiatria que quanto mais cedo um transtorno mental aparece, pior é a evolução e mais difícil é o tratamento. E existem blogs voltados para adolescentes, nos quais principalmente as meninas contam que levam em garrafas de água mineral, elas diluem água com vodka, levam para a escola, a professora não tem como ver que tem vodka lá, porque elas estão olhando, é uma água, então elas não impedem o consumo durante a aula. As meninas vão em jejum para a aula e com o objetivo de não ingerir nenhum alimento sólido para não ganhar peso. Quando elas sentem muito desconforto, muito mal-estar por estarem sem comer, elas tomam um pouquinho daquele líquido e digitam lá no blog quantos ml elas conseguiram ingerir, né? Quanto menos melhor, já que o álcool tem caloria. E quantos dias elas conseguiram ficar sem ingerir nenhum alimento sólido, né? Esse quadro tem um nome que não é oficial, seria drunkorexia ou anorexia alcoólica, é um fenômeno novo. Nós psiquiatras que trabalhamos com dependência química, a gente já considera isso uma doença, mas isso ainda não está nos índices, nos manuais de classificação de doença, né? Mas está aumentando muito e pela internet cada vez mais adolescentes começam a usar dessa prática de substituir o alimento sólido por álcool com a finalidade de manter medidas cada vez menores, irreais, incompatíveis com saúde, né? Então, de novo, a informação, os padrões de beleza, essas ferramentas de comunicação influenciando desejos e comportamentos, não é? Eu li uma informação que eu achei interessante, que esses blogs, eles propagam muito assim, as formas como fazer para não ganhar peso ou para perder peso, né? Algumas meninas, elas começam a escrever para romper com a solidão, né? Então elas começam a escrever nos blogs e aí isso é uma forma delas se sentirem pertencentes a um grupo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção também nessa leitura é que algumas, quando elas decidem parar com o uso, nem sempre elas são hostilizadas, algumas vezes elas são incentivadas a pararem com esse comportamento bulímico, né? Então, são meios de comunicação que hoje estão presentes, né? O que me preocupa é que todo adolescente, todo ser humano precisa se sentir pertencente a um grupo. Então é extremamente importante que a sociedade ofereça para os jovens condição de se sentir pertencente a um grupo saudável, né? Que não seja, que a única possibilidade ou uma das únicas não seja ser pertencente ao grupo da Mia, né? Da bulimia, ou Ana, como que é o outro? Ana e Mia são Ana o quê? Da anorexia. Da anorexia, né? Que existam outras possibilidades, ou os meninos não precisem ficar treinando e tomando anabolizantes para se enquadrar.
né? Mas é uma questão que temos que discutir para oferecer essas possibilidades, né? Assim como no uso de droga, né? Sim, o pertencimento aos grupos de usuários é muito forte, essa sensação de pertencimento, né? Essa cultura da droga que se estabelece, ela captura muitos adolescentes também, sim. Né? Então acho que são pontos em comum também dos dois transtornos. Né? Sim. Eu acho que seria interessante falarmos um pouco agora sobre os casos que atendemos, né, na nossa prática clínica. Sim, existe algum caso no qual o desencadeante do transtorno alimentar foi o uso de substância? Então, eu tenho um caso assim, interessante nesse sentido. Alguns anos atrás, eu recebi no meu consultório uma moça com 21 anos. Ela foi trazida pelos pais, ela veio encaminhada por um psiquiatra por problemas com o uso de álcool. Ela tinha um uso intenso de álcool, ela chegava, em alguns episódios, a perder o controle, a ficar muito agitada, agressiva, e teve vários momentos em que os pais precisaram levá-la a um pronto atendimento hospitalar para ser contida e medicada. Então os pais chegaram bastante mobilizados, envergonhados com a situação toda. Uma família rígida, mais crítica, né? E aí, começando o tratamento com essa moça, fomos vendo que assim, o álcool era só a ponta do iceberg, né? Que o uso de álcool cessou num tempo relativamente curto e depois que foi surgir a questão do transtorno alimentar. Essa menina começou a engordar aos 4 anos de idade, quando nasceu a irmã, né? Teve na adolescência muito sofrimento, muito bullying. A família também fazia algumas críticas, não os pais diretamente, mas outros familiares. Então foi um processo assim, muito intenso, muito sofrido, né? E aí aos 17 anos ela resolve emagrecer. Ela já tinha tido várias tentativas de dietas, mas não foram bem sucedidas. Aí ela faz uma dieta rigorosa aos 17 anos, ela faz caminhadas, assim, ela caminha muitos quilômetros todos os dias e emagrece, ela perde mais de 20 quilos nessa fase. Após esse emagrecimento, ela começa a desenvolver sintomas de bulimia, né? Então, alguns períodos de comer compulsivo e provocar vômitos, uso de laxantes e um medo exagerado de engordar. Esse processo todo foi seguindo, aí até tempo depois começamos a trabalhar com a questão do corpo, a dificuldade da aceitação do próprio corpo, e aí foi se caracterizando mais uma comorbidade, que é o transtorno dismórfico corporal, né? Ela tinha partes do corpo onde ela rejeitava e tinha uma aversão muito grande. Então foi um trabalho assim, extenso, de muitos anos, onde ela foi aprendendo aos poucos, aí ressignificando, né, a alimentação para a sua vida. Ela foi trabalhando todos os relacionamentos, principalmente, doutora Débora, a questão com a mãe, que esse foi um dos grandes pontos aí do tratamento, né? Ela foi refazendo muito todo esse processo, a forma de enxergar a mãe, o contato com a mãe, porque a alimentação vem desde o nosso início, né? A amamentação é o nosso primeiro contato, né? Com o alimento, com o prazer. Então, isso tudo tem uma ligação também com os transtornos, né? Assim como a adicção também, né? Sim. Tanto os transtornos alimentares como o abuso de substância passam por aí, né? Todo mundo que nasceu experimentou o desconforto de sentir fome e o alívio de ser segurado pela mãe e mamar, seja no peito ou com um substituto, uma mamadeira, uma ama de leite, se a mãe não pôde oferecer o peito. Então a gente aprendeu a associar a boca, tá? Esse caminho com alívio de angústia e ansiedade. Então é natural que a gente na idade adulta busque esse mesmo caminho
Agora, com comida, ou cigarro, ou álcool, ou outras substâncias, para aliviar outras angústias, outros desconfortos, né? Então, é importante que o psicoterapeuta, ele trabalhe essa relação, né? A droga está entrando no lugar do que na vida do sujeito? A comida está entrando com que significado? Até quando a gente pensa nessas cirurgias bariátricas que estão sendo feitas num número tão aumentado, né? É importante que antes da cirurgia a avaliação psicológica seja muito bem feita. Eu não sei se você tem experiência com casos, né, de pós-operados, mas na literatura nós temos evidências de algumas pessoas que, quando não podem mais comer, passam a desenvolver outras compulsões, né? Que é algo que nós que trabalhamos com dependência química assistimos com uma frequência muito grande. A transferência da compulsão, não pode mais usar droga, transfere essa compulsão por compra, ou sexo, ou internet, ou jogo, né? Mas a compulsão continua lá, só mudou o objeto da compulsão, né? E às vezes eu fico pensando, e a pessoa que não pode mais comer? Antes ela comia compulsivamente, fez a cirurgia bariátrica, e aí? Você tem alguma experiência? Então, atendi 2 casos em consultório de pessoas que tinham passado pela cirurgia bariátrica e após a cirurgia desenvolveram dependência do álcool. Mas são pessoas que eram dependentes antes da cirurgia? Não tinham registro anteriormente de dependência, né? E assim, isso nos faz pensar mesmo como essa preparação é feita para que essa pessoa faça a cirurgia, né? E o pós-operatório, né? Porque é uma mudança muito drástica. A pessoa, ela faz a cirurgia, depois de alguns meses ela passa a ter muitos quilos a menos. Como ela se enxerga nessa transformação toda, né? Que corpo é aquele? É o dela mesmo? É aquele corpo que ela está habituada, que ela vive, que ela convive com ele? Então, nessa mudança é necessário que tenha uma preparação, um cuidado, um acompanhamento. Tanto antes quanto depois da cirurgia. Sim. A gente sabe hoje que os índices de depressão pós-cirurgia bariátrica também são aumenta a probabilidade, assim como os suicídios, né? Existem estudos que mostram nesse sentido. Eu não tenho nenhum caso de uso de substância pós-cirurgia, como cocaína, né? Mas ou tem outras literatura, drogas. Mas né? Em literatura, sim. De drogas ilícitas até entre pessoas que não tinham nem experimentado antes da cirurgia. Então isso chama atenção e fica um alerta aí para a gente repensar, né, as condutas. Ninguém come por um acaso, né? Alguma coisa está acontecendo, tem algo psíquico que leva o indivíduo a comer compulsivamente. E ainda nessa linha, me aconteceu uma vez de atender um rapaz que foi encaminhado com um diagnóstico de transtorno alimentar. Era um jovem que estava fazendo intercâmbio fora do país e veio encaminhado com um diagnóstico de bulimia nervosa. Eu teria poucos dias para atendê-lo, porque ele já ia voltar, já sairia de novo do país. A mãe estava muito aflita, muito preocupada, porque ele tinha acabado de contar que ele estava vomitando há anos. A mãe não sabia, ficou desesperada, foi ler na internet, viu que era grave, marcou um horário, eu atendi esse garoto. E no atendimento ele me contou que ele fumava maconha 3 ou 4 vezes por dia e que depois do uso de maconha ele sentia uma vontade muito grande de comer, acabava comendo normalmente doce em grande quantidade, principalmente chocolate, se arrependia, induzia vômito, tomava laxante, diurético, enfim. Eu conversei com ele. Ele comentou que não estava conseguindo acompanhar o curso que ele fazia lá fora, a concentração dele estava prejudicada, a atenção também, memória,
E eu expliquei dos prejuízos associados ao uso da maconha, que o próprio comer compulsivo estava relacionado ao uso da maconha. Expliquei que se ele interrompesse o uso, ele teria vários benefícios, não só com relação ao transtorno alimentar, mas com relação ao desempenho acadêmico. Passei uma medicação, dei orientações, enfim. E aí essa mãe me procurou e falou pessoalmente comigo que ficou muito decepcionada com a minha postura. Disse que quando ela pegou a minha indicação, ela não sabia que eu era dependente, que eu era especialista em dependência química, e que ela, o marido e os 3 filhos fazem uso de maconha de modo medicinal, porque eles são muito ansiosos, então eles usam como tratamento a maconha, e que em momento nenhum ela esperava que eu tentasse tirar a maconha do filho dela, né? Não era o que ela queria que eu tratasse só o transtorno alimentar, e que, enfim, que ela não ia deixar o menino tomar a medicação que eu prescrevi, porque ela não concordou com a minha postura. Então, são essas coisas que a gente ainda precisa, infelizmente, conscientizar a população que nem o transtorno alimentar é ok, é só a Mia e a Ana e é um estilo de vida e que tem que ser respeitado porque é grave, e nem o uso de substância é só um estilo de vida, né? Então eu acho que a gente está trabalhando com 2 frentes que ainda precisam ser discutidas. Eu espero que a nossa conversa tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais. Eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar e pensar e pesquisar sobre esse assunto, né? Mas a gente espera que tenha sido proveitoso. Obrigado por terem ficado com a gente até agora. Antes de finalizar, só gostaria de fazer um alerta. As pessoas que trabalham com comunidade terapêutica, principalmente as comunidades que atendem mulheres, não só, existem casos também entre os homens, mas é mais frequente entre as mulheres. Fiquem atentos, né, para alguns sinais. Então assim, terminou de almoçar, dá aquela sumidinha, você não sabe onde está. Percebam se existe essa indução de vômitos, se no prato coloca muito pouca comida, ou se passa para a colega a comida que pegou. Então, assim, é importante que dentro das comunidades terapêuticas façamos esse trabalho também, né? Não só comunidades, as clínicas, os consultórios e todos que trabalham com dependência química, fiquem atentos para a questão do transtorno alimentar, porque o quanto antes formos cuidar e tratar desse problema, a intervenção precoce ajuda no prognóstico. Porque como colocou a doutora Débora, são comorbidades, elas vão se somando. E isso vai provocando um agravamento do quadro, né? Então é importante, nós temos alguns exemplos de comunidade, de casos de vômitos, né, provocados, e que foram tratados dentro das necessidades dos 2 transtornos, e aí a chance de recuperação é muito melhor. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto, que nos interessa tanto, né? E que faz parte da nossa prática clínica. Obrigada.